Bem, pessoal, agora que já conhecemos o básico sobre os 3 modelos de chicotes das injeções sequenciais da Ingepro, podemos dar sequência ao nosso treinamento, falando um pouco sobre a confecção do chicote em si. Lembrando que eu tenho aqui o conector de uma SFI Pro 6, né? Ele é um conector só, de 33 vias. Da S4000 eu tenho 2 conectores em separados, mudando as cores para melhor identificação de entrada e saída de sinais. E da S8000 todos acoplados num único conector, ok? Pessoal, para mim começar a confeccionar um chicote, eu preciso saber um básico. Parece ser lógico isso, a gente já falou isso em outros treinamentos, porém muita gente começa a fazer um chicote elétrico sem saber o que vai ter no carro. Então, como a gente indica qual que é o costume de se fazer? Eu vou pegar uma prancheta, um papel e uma caneta e vou começar a anotar, porque muitas vezes o projeto não é meu, esse carro vem para mim fazer a instalação, esse carro vai chegar aí para você na sua empresa para que você faça essa instalação. Então nós precisamos saber para que vai ser usado esse veículo, né? Se ele é para rua ou pista, se ele é turbo aspirado, se ele vai usar 1 ou 2 eletros, se vai ter comando variável, PWM, né? Ou sistema on-off, se vai ter nitro, enfim, eu preciso saber tudo que a injeção vai controlar e tudo que ela vai receber também de informação para que eu possa confeccionar o chicote. Eduardo, mas por que isso é tão importante? Porque após eu saber isso, eu vou separar os cabos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a entrada, vamos falar das entradas de sinais. Eu vou utilizar rotação, TPS, temperatura de ar, temperatura de água, sensor de pressão 1 e 2, fase, aí eu vou ver o que eu vou utilizar. Eu utilizo isso, bem, eu vou utilizar essas entradas. E saída eu vou usar o que? Bom, eu vou querer esse carro, é um carro de rua, 4 cilindros, eu quero 4 saídas de injeção, 4 saídas de ignição, eu quero controlar bomba de combustível, eletro 1 e talvez ar-condicionado ou alguma outra coisa assim. Beleza. Então eu utilizei aí entre entradas e saídas aí, vamos colocar aí 20 fios. E o restante, o que eu faço com o restante? Bom, vocês lembram o que a gente sempre fala para fazer? Após a saída do conector, marcamos aí 20 centímetros, 30 como muito, vai dar um palmo e meio. E aí eu começo com os fios separados, os que eu não vou utilizar, por exemplo, eu começo a cortá-los. Só que sempre cortando em forma de escada, para que as pontas nunca tenham perigo de encostar uma na outra. O bom é eu cortar, pegar com a própria ponta do alicate e puxar um pouquinho a capa. Ou ainda, se eu sou mais caprichoso no meu chicote elétrico, eu pego um pedacinho de termo, visto na ponta onde não vai ser usada, visto um pedacinho de termo, aqueço ele com um soprador ou um isqueiro, algo assim, e ele se fecha e protege. Eduardo, você está me falando para mim cortar esse chicote, mas agora eu não vou utilizar, mas eu pretendo daqui 6 meses colocar aí um kit nitro. Não tem problema. Lembram dos treinamentos anteriores, o qual a gente fala sobre as ligações, como fazer uma emenda? Se você não lembra, não se preocupe. Na próxima aula, o próximo treinamento, a gente vai falar justamente sobre essas ligações, sobre como estanhar, como fazer um bom isolamento, enfim. O próximo treinamento é falando sobre como confeccionar o chicote, como manusear uma emenda para que fique bem feita e não tenhamos problema. Bom, partimos dessa informação, sabemos o que o nosso carro vai utilizar e o que ele não vai utilizar. O que ele utiliza eu separo, o que ele não utiliza eu corto e elimino. Segundo passo, começo a passar o meu chicote elétrico. Tem fios que ficam dentro do carro. Quais são os fios que normalmente ficam dentro do carro? Eu digo normalmente porque nem sempre isso precisa acontecer. Quando eu estou, por exemplo, compartilhando o sinal com uma injeção original, vou deixar uma injeção original instalada no carro para que ela controle para mim toda a parte de rede CAN do carro, toda a parte de painel. Alguns carros modernos aí, a bomba de combustível não trabalha com 12 volts fixo,
ela não tem regulador de pressão. Quem faz a regulagem é a tensão mandada, a voltagem e tensão mandada para a bomba. Então ela varia a rotação da bomba e varia a pressão. Então, em alguns casos eu deixo a injeção original instalada e faço com que a minha EngPro controle aquilo que eu preciso, que é o ponto de ignição e combustível e talvez alguma outra coisa a mais. Então eu compartilho os sinais. Então, às vezes, compartilhando o sinal, por exemplo, eu posso pegar um positivo pós-chave, em vez de pegar embaixo do painel ou na caixa de fusível, eu posso estar pegando de um conector de bobina lá na frente do carro. Então eu posso estar passando todo o meu chicote diretamente para frente. Mas vamos falar aí do trivial, do comum. Deixo para dentro do carro o quê? Positivo pós-chave, um sensor de rotação, o fio do contagiro que vai para o painel do tacômetro, um botão de two-step, um botão de corda de aquecimento, aquilo que eu vejo que é necessário que tenha dentro do carro. E o resto eu já vou moldando o meu chicote, passando por onde tem que passar, fazendo as voltinhas e passo para frente do carro. Lembrando, Eduardo, meu carro não tem lugar para passar o chicote, o que eu faço? Uma serra-copo, tá? Pega a serra-copo daquele diâmetro dos tampões que temos nos assoalhos dos veículos, que aí eu faço o furo com a serra-copo, coloco um tampão e passo o fio por dentro desse tampão de borracha, me ajuda com vedação. E por que esse tampão de borracha também nos ajuda? Para evitar que o fio fique mesmo encapado, fique vibrando contra a lata do carro e com o tempo corte. Eduardo, eu tenho um problema, aqui na minha cidade eu não acho esses tampões para comprar, o que eu faço? Beleza, faz o furo com a serra-copo, pega uma mangueirinha, um pedaço de mangueira de borracha, com cuidado pega o estilete, corta de fora a fora no seu comprimento e vem encaixando na borda e cola com uma Super Bond, alguma coisa ali, uma própria silicone, para a gente fazer ele com que ela fique no lugar e eu não tenha problema de cortar o meu chicote elétrico. Pois bem, vou moldando o meu chicote no carro e já separando. Passou da parede corta-fogo, eu separo o que é injetor, o que é bobina, se tem USB ou não, enfim. Vou separando todo o chicote e vou moldando o meu chicote. Após eu ter esse chicote moldado, eu retiro ele do carro e começo a fazer a sua parte de isolamento. Eu posso fazer esse encapamento, esse isolamento, eu posso fazer ele com um tubo corrugado, com um tubo liso. Eu gosto muito de trabalhar com a fita pano. No próximo treinamento, quando a gente for falar de isolamento, a gente vai falar sobre as fitas panos, que hoje tem uma facilidade muito grande de se encontrar, e o chicote fica bacana, porque você vai moldando ele, a hora que você passa a fita pano, a própria fita pano dá o molde do chicote, tá? Passei o chicote, eu cuido, a gente vai falar muito sobre aterramento, a gente já falou nos cursos anteriores, e o que mudou hoje nessa nova pegada da EngPro aí foi justamente sobre aterramentos, uma grande mudança estão nos aterramentos. Antes a gente tinha somente 2 terras, quem lembra aí da linha EFI, nós tínhamos um terra de sinal e um terra de potência. Hoje nós temos aí, dependendo da injeção, 2, 3, até 4 aterramentos. E hoje a gente está indicando, devido a todas as mudanças internas, a unir todos os aterramentos e ligar diretamente na bateria ou no bloco do motor, mas todos eles unidos. Tranquilo, pessoal? Eduardo, na EFI Pro, agora comprando a linha V2 na Pro e na Lite, eu também posso unir os 2 aterramentos? Pode, a gente já fez algumas modificações internas, você pode deixar separado na linha EFI, separado ou unido. Se unir não vai ter problema, vai até eliminar algumas interferências, pessoal. Então, vou dando esse formato, formei, vi aonde vai ficar, tiro o chicote e faço toda essa proteção com uma fita pano ou com corrugado, termos nas pontas, para dar acabamento ao meu chicote. E sempre lembrando, pessoal, um chicote padrão EngPro vem com 2,70 metros. Quando a gente está trabalhando no Volkswagen área, eu posso pedir esse chicote com 5 metros sem custo nenhum a mais, sem problema. Agora, 2,70 é suficiente para me instalar a injeção aqui no painel do meu carro, embaixo do painel, atrás do porta-luva, enfim, aonde eu queira, e chegar à frente do veículo. E vai sobrar um bom tanto de fio. O que eu faço com esses fios, pessoal? Eu corto o excedente e já coloco os conectores.
Por que que eu corto, Eduardo? Mas se eu deixar aí, dou uma voltinha lá na frente, passo. Vamos relembrar o porquê que eu corto esse fio que eu não vou utilizar aqui embaixo do painel e esse excedente de fio. Porque fio sobrando se transforma em uma antena. E antena serve para quê? Para captar sinal. E sinal, captando sinal externo para um módulo de gerenciamento eletrônico, me transforma em interferências. Aí esse carro pode ser que de repente em uma situação ou em algum local que você esteja passando, ele tem alguma interferência, alguma falha e você não consiga descobrir o que é. É aquele fio que você passou, voltou, esticou, deu uma voltinha lá. Aí eu vejo alguém falando assim, Eduardo, mas eu sou caprichoso, eu pego todos os fios que eu não vou utilizar, enrolo, faço uma rodilha e deixo preso embaixo do painel. Pior ainda, faz uma antena parabólica, uma antena redonda que vai captar mais sinal ainda. Então fio que eu não utilizo eu corto. Eduardo, eu estou fazendo esse carro montando aos poucos, só coloquei um kit turbo agora, vou usar na rua, depois eu vou usar para arrancada, quero colocar two-step, vários sensores de velocidade, não importa. Depois você pode fazer qualquer emenda, a gente vai falar no próximo bloco aí, sobre as emendas, sobre como fazer uma boa emenda, isolamento, estanhagem, então, enfim, não importa. O que importa é que não está utilizando, corte, não deixe fio sobrando. Tranquilo, pessoal? Dei o formato, isolei, coloquei no lugar, vou trabalhar com conectores, a gente vai falar sobre conector daqui a pouco aí, seja ele emendado ou seja ele crimpado, não importa. Dei formato para o meu chicote. Liguei os aterramentos, a hora que eu for ligar aterramento, na bateria, pego o meu terminal de bateria, lixo bem ele, limpo, tiro ele fora da bateria, tiro todo o zinabre, passo uma graxinha, alguns lavam com água quente, os antigos gostam de passar mel nos bornes de bateria para evitar zinabre. Tudo que você fizer para evitar essa contaminação ajuda, talvez não no momento não vai te dar diferença, mas no futuro dá muita diferença, pessoal, então cuidamos disso aí, tá? Vou fazer um aterramento no bloco do motor, vou lá e lixo, pessoal, o bloco, normalmente os blocos são pintados, lixo bem lixado. Eu sou caprichoso, o que eu faço? Aonde eu vou colocar o parafuso eu passo um macho para limpar essa rosca, tirar a impureza e fazer com que fique mais no metal a rosca, tudo visando um melhor aterramento. Falando em aterramento, pessoal, se eu estou trabalhando com um carro um pouco mais antigo, compra um cabo malha, hoje custa aí, ele já vem com as duas ponteiras, custa em torno de 25, 30 reais. Existe cabo malha, fica a dica aí, ó, pessoal, cabos malha que você compra nas casas elétricas, de aterramento de caminhão, ele é um pouquinho maior e ele é mais largo, mais contato, maior aterramento, melhor aterramento eu tenho. Eu costumo fazer de qualquer carro que eu vou trabalhar, eu costumo colocar um cabo malha do borne negativo da bateria na lata, bem lixado, e de outro ponto da lata, novamente no bloco do motor, mesmo que esse carro já tenha um original. Isso é muito importante para que eu tenha um bom aterramento. Tranquilo, pessoal? Então eu tomando com esses cuidados aí, o meu chicote fica muito bem feito, e é o que eu preciso, pois 95% dos problemas que nós temos com injeção eletrônica programável estão relacionados a chicote, a problemas de chicote. O resto, programação, vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai falar sobre programação. A programação ela é um pouco complicada, mas não difícil. Vocês vão ver que a Ingepro criou alguns assistentes que vão nos auxiliar. Inclusive, antes a gente começava, nos outros modos, a linha EFI, a gente começava a instalação de uma injeção eletrônica programável através do chicote. Ia lá, fazia o chicote e por último encostava na parte de programação. Vocês vão ver que agora, nessa nova fase da Ingepro, você pode mudar um pouquinho isso. O porquê mudar, Eduardo? Eu vou colocar aí no próximo vídeo que quando a gente vai fazer o mapeamento, seja da seja da S4000, da SFI Pro 6 ou da S8000, quando eu ligo eu tenho um assistente de mapeamento. E para que esse assistente serve? Ele serve para me ajudar na minha primeira confecção. A gente vai repassar item por item, vocês vão aprender a fazer sozinho sem problema. Mas o que é o bacana? Quando eu faço toda essa minha programação, eu vou lá na página de configurações na final lá,
e coloco gerar esquema elétrico, ele gera o esquema elétrico de acordo com as informações que eu dei, tá? Então o que vai acontecer? Eu terminei de fazer o gerenciamento, a programação, imprimo a folha, pego o meu chicote e vou instalar. O software, o programa, faz para mim esse esquema elétrico. Eu não fico precisando pensar, o branco 1 eu ligo no que, o branco 2 eu ligo aonde, o cinza 1, o cinza 2. E isso gerado dentro de um padrão IngePro. Significa o quê? Que quando alguém vai pegar para fazer uma correção nesse seu chicote, ela vai lá e vai lá, usou o padrão IngePro. Eu sei que normalmente o padrão IngePro, o fio branco 1 é usado para isto, o branco 2, o cinza 1, o cinza 2, fica mais fácil manutenção futura desse veículo. Então pessoal, me acompanhe no próximo vídeo.